Você pode sentir a presença dele? O Senhor nos ama. E nós começamos ontem, na sexta-feira, esse acampamento. E antes de começar a palavra, durante o dia, eu comecei a conversar com Deus e disse assim: Senhor, o que o Senhor quer que a gente... Como é que o Senhor quer que a gente comece esse acampamento? Tem tanto material, tanta coisa rica que o Senhor nos deu, mas eu creio que há uma forma de começar que o Senhor vai querer que seja feita. Fala comigo. O que o Senhor quer que eu diga para elas? O que o Senhor quer que eu fale com as suas filhinhas, com a sua igreja? E aí Deus falou algo tão forte. O que foi que Ele disse, meninas? Diga a elas que eu as amo. Eu digo, como é, Senhor? Diga para elas. Deixe elas ouvirem que eu as amo. E isso foi tão forte para o meu coração, tão tremendo, porque o acampamento inteiro eu escutei isso. Você ouviu isso, minha irmã? O acampamento inteiro, durante todo o percurso, todos os momentos, parecia que ele estava sussurrando no nosso ouvido continuamente. Eu te amo. Foi tão grande isso, e a gente quer dividir isso com a igreja, porque Jesus ama você, meu irmão. Ele te ama. Ele ama você. Queria animar meus irmãos que se você tem necessidade de um tradutor, se você necessita de tradução, aí pode levantar suas mãos que vai chegar até você. If you need translation, we have translation up. You raise your hand and then somebody bring to you. Ele te ama, querido. Ele te ama. Feche o seu olho só um pouquinho. O Senhor Jesus mandou dizer nessa manhã para você que Ele te ama. Ele quer que você pare de pensar nas coisas que podem atrapalhar você de escutá-lo, porque Ele mandou avisar nessa manhã. De uma maneira profunda, lá dentro daquele lugar mais profundo. Ele mandou dizer a você que Ele te ama. Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste e os amastes da mesma maneira, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo ardor que amaste a mim. O Senhor quer dizer logo de início nessa manhã que Ele te ama. E Ele não te ama pelo que você é capaz de fazer para Ele. Ele não te ama porque você consegue obedecer tudo. Ele não te ama porque você é capaz de ser absolutamente perfeito. Quando Ele diz na sua palavra assim: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Quando Ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos, Ele não está dizendo: eu só te amo se você guardar os meus mandamentos, porque o amor de Deus é incondicional. Ele te ama e pronto. Quando eu obedeço os meus mandamentos, os benefícios são para a minha vida, não para a vida dele. Quando Ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Ele não está dizendo que vai me amar só se eu guardar os meus mandamentos dele. Ele me ama. E Ele sabe o quanto vai me fazer bem, o quanto vai me trazer vida, o quanto minha vida vai entrar por um rumo tremendo se eu obedecê-la. Sabe por que Ele deixou isso escrito? Para que eu saiba
que se eu o amar, a minha vida vai ter um significado profundo. O amor de Deus é incondicional por você. Ele te ama, querido. Não é pelo que você pode fazer, mas é porque Ele decidiu amar você. Eu queria que todos os queridos que estão ali conversando um pouquinho, sabe? Que você dissesse a seu amigo que está aí do lado assim: por favor, não converse comigo agora. Ok? Ok? Porque Deus quer falar com você. E o inimigo de Deus vai tentar atrapalhar isso. Então eu quero pedir em nome de Jesus que você silencie. Deus está lhe dando uma chance enorme de trazer para a sua mente o amor dele, para que você seja abençoado. Quando nós amamos a Deus, quem é abençoado somos nós. E Ele quer levar você para esse lugar. Amém? Vamos cantar essa música que Deus usou tanto para mover nosso coração nesse acampamento. Sacrifício me libertou e eu cantarei do teu amor pela eternidade. E eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama como eu sou. E eu sei Ele me ama como eu sou. Queima em mim, queima em mim, queima em mim uma paixão por ti, Senhor Jesus. Queima em mim, queima em mim, queima em mim uma paixão por ti, Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas do teu amor, eu não tenho dúvidas do teu perdão, eu não tenho dúvidas do teu sangue sobre mim. Eu sou constrangido pelo seu amor, o teu sacrifício me libertou e eu cantarei o teu amor pela eternidade. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, Ele quer ouvir na sua boca. eu sei que Ele me ama como eu sou. Queima em mim, Senhor. Queima os corações nessa manhã. Desce fogo do altar. Queima, Jesus. Queima o coração de cada um nesse lugar. Queima, Senhor. Nós nos opomos a toda obra maligna nesse lugar. Incendeia o coração da tua igreja nessa manhã, Senhor. Enche sobre a igreja, Senhor. Queima, Senhor. Queima, queima. Deixa o fogo descer sobre as vidas nesse lugar. Eu não tenho dúvida, Senhor. Aleluia. Eu não tenho dúvida do teu perdão, eu não tenho dúvida do teu sangue sobre mim.
amor pela eternidade. E eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama como eu sou. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama como eu sou. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, Jesus. Eu sei que você me ama. Não é porque eu sou a mais bonita, não é porque eu sou a mais inteligente, não é porque eu tenho mais cultura, não é porque eu sei mais línguas, mas é porque o Senhor me ama. O Senhor decidiu nos amar. O seu coração resolveu que ia nos amar, Senhor. Eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor venha sobre nós nessa manhã. Derrama o teu amor em nossos corações. Permita, Senhor, que nós possamos experimentar desse amor nesse lugar de uma maneira tão profunda como nunca antes, Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. Abre o entendimento, os ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não há cativeiro maior, queridos, do que o cativeiro da nossa alma. Ser preso, ser aprisionado é algo que assusta todo mundo, até os mais valentões. Sabe aqueles caras que são fortes, que se acham poderosíssimos? Eles têm pavor de serem aprisionados. Porque o cárcere é algo, o lugar onde você vai, um lugar onde você está e você não pode escolher nada. Quando você conversa com alguém que já esteve ali, ele não escolhe a hora que ele vai comer, ele não escolhe o tipo de refeição que ele vai fazer, ele não escolhe a hora que ele vai dormir, ele não escolhe a cama que ele vai deitar, ele simplesmente ele está prisioneiro. Ele não pode decidir nada. Ele não pode ir para todos os lugares que ele imagina. Ele só vai para aqueles lugares onde foi determinado. E ser prisioneiro é algo terrível. Nenhum de nós, eu tenho certeza, anseia ir para um cárcere. Mas sabe, existe um cárcere, uma prisão, que ela é extremamente pior do que uma prisão física, uma estrutura física. É aquela prisão que acontece dentro do meu coração, dentro da alma. Sabe, queridos, existem níveis e níveis de aprisionamento. Nós já conversamos, já trabalhamos com alguém que tinha síndrome de pânico. E aquela pessoa estava completamente aprisionada, aquela dor, aqueles pensamentos, as coisas que envolveram a sua alma. E é terrível você ver alguém com síndrome de pânico. Ele treme, ele não tem controle e ele não consegue sair daquele lugar. Alguém que é aprisionado a uma depressão terrível, por mais que ele não deseje estar ali, ele não consegue sair. E essa prisão é uma prisão tão doída e tão forte que os psicólogos e os psiquiatras e os medicamentos se multiplicam para tentar, pelo menos, amenizar a dor de um aprisionamento que acontece dentro da alma. É possível que nesse lugar existam algumas pessoas aprisionadas a pensamentos suicidas que sempre voltam, a ideias terríveis que você diz, não pode ser eu que estou pensando nisso. E você fica lutando para sair daquela prisão e você não consegue. E Deus lhe trouxe nessa manhã aqui e tem trazido você para assistir pela internet, por um DVD, seja pelo que for, para que você saiba que há um Deus Todo-Poderoso que deseja que você saia desse lugar e tem poder para lhe tirar daí. Ele nos ama, lembra? Eu quero que você escute a manhã inteira, o tempo inteiro que estivermos aqui, uma voz que sai do trono de Deus, dizendo, diga a Ele que eu amo, diga a ela que eu a amo. Agora existe uma saída daquele lugar, e essa saída tem que ser feita a 3 mãos, a de Deus, as nossas e as suas mãos.
Hoje o título da nossa mensagem é Tornando-me Cativo para Ser Livre. A gente imagina que alguém é livre quando está fora de um cárcere. E aí ele pode fazer o que quiser. É aí onde há um engano terrível. Porque quando você é livre de um cárcere, lembro que quando o pastor Marcos esteve durante o período que o senhor estava fazendo um seminário intensivo com ele no cárcere, uma das vezes que a igreja ouviu ele falando pelo telefone, ele disse: eu estou preso, mas eu sou muito mais livre hoje do que quando eu estava lá fora. A pior prisão é aquela da alma, querido, do coração, da mente, aquela que você não consegue sair. Eu tive no Brasil uma época trabalhando com uma moça, linda moça, uma menina muito bonita, completamente aprisionada na alma. E é algo terrível, você vê uma pessoa externamente, aparentemente perfeita, mas que tem momentos de angústia, de depressão profunda, que não consegue controlar seus sentimentos e a sua dor. Essa é uma prisão que não acontece entre quatro paredes, ela acontece internamente e começa nos pensamentos. Começa dentro de um conceito, de uma vida e de um hábito que eu vou construindo, ideias que eu vou formando e que vou fazendo e que vou criando, e eu fico naquele lugar. Homens que são aprisionados a uma série de coisas. E quando o Senhor nos chama, nos traz para esse lugar, revela Deus a nós, nos dá o Espírito Santo, é um lugar onde começou um processo de libertação tremendo. Você nunca vai ser livre se você não for cativo. Parece um contrassenso, mas nós vamos estudar e vamos entender. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos ler comigo esse versículo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em hebraico, essa palavra é assim, naheshava. Por que a gente está falando hebraico? Porque na tradução, às vezes, para o português, ela perde um pouco o significado mais profundo. Então, a gente entra lá para entender um pouco mais. E olha a tradução, a explicação dessa palavra, quando a gente pensa em pensamentos, né? Pensamentos é o resultado da primeira evolução da vontade, depois dela ter admitido a ideia. A vontade vem, ela é admitida e eu começo a pensar sobre ela. Então, veja só, são muitas coisas que nós guardamos nessa vida, não é verdade? Aquele brilhantezinho que minha mãe me deu quando eu fiz 15 anos, ele está guardado numa caixinha, num lugar protegido, que ninguém mexe. Eu guardo a minha saúde, procuro comer o melhor, trato de comprar coisas que me façam bem, verdade? Eu guardo a minha casa, eu fecho com uma boa chave, não é? E nós estivemos em Portugal pregando lá, e era muito engraçado que a gente entrava em alguns apartamentos que tinham 3 ferros assim para entrar na parede. Então a chave fazia brum, brum, brum. E ia dizer assim, bom, deve ter um tesouro guardado aí. Mas era um apartamento pequenininho, muito antigo. Mas a fechadura era algo espetacular. Nem as casas no Rio de Janeiro, com a proteção de câmera e não sei o quê, tinha uma fechadura daquele tamanho, que eram 3 tubos grandes que faziam e eu digo, gente, que fechadura poderosa, né? Brum, 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 brum. Aí quando você entrava na casa, era uma casa tão simples. E eu digo, bom, talvez a janela seja mais fácil de entrar do que pela porta. Mas sabe, nós temos esse cuidado. Todos nós saímos de casa e é provável que 100% de nós trancamos bem e depois fomos lá checar de novo, né? Tem alguns de nós que fecham o carro, plip, aí faz plip, plip, e aí vai lá para o supermercado e plip, é verdade? Nós guardamos as coisas. Vai que algum maluco abre o meu carro e eu esqueci de fazer o plip, 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 né? Como a gente tem cuidado com algumas coisas, né? Aquela blusa nova, aquela, sei lá, 1000 coisas, o carro novo que eu comprei. Às vezes a gente vê os homens com uma preocupação enorme. Um arranhão no meu carro. Quem foi? A primeira provável culpada foi quem? Você encostou a chave. Como a gente guarda coisa, não é?
Aonde você botou? Onde você colocou? Tal. E a gente tem um cuidado com algumas coisas que é assim, às vezes um pouco além. Verdade? Carro, por exemplo, mulheres, nós não temos muito. Carro é para quê mesmo? Para polir. Eu pensei que era para usar, para as coisas, não? Sabe? É engraçado os valores que a gente dá às coisas. Nós guardamos algumas coisas, coisas às vezes até ridículas de serem guardadas, né? Com tanto esforço. Mas guardamos coisas importantes também. Nós guardamos os nossos filhos, a gente tem cuidado com eles, vê quem está por perto, dá uma comida certa, verdade? Mas tem algo que a gente não tem muito cuidado. E esse algo é uma bomba, é algo combustível, é uma coisa que pode destruir o meu futuro e o futuro dos filhos que eu guardo de uma maneira tão desastrosa e tão terrível, que o Senhor fez questão de enfatizar. Você tem esse mesmo texto na NVI aí, não tem? Leia comigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você entendeu o que você acabou de ler? Deus está dizendo a mim e a você assim: acima, sobre tudo, tudo que você guarda, tudo. Você guarda seus bens, guarda o seu carro, seus filhos. Acima, muito, muito mais acima de tudo isso que você guarda, guarde o quê? Os seus pensamentos, a sua mente, porque coração na Bíblia tem a ver com mente, pensamentos, aquilo que vem para a sua mente, guarde, porque é isso que vai dirigir a sua vida. Hoje você está nesse lugar porque alguns pensamentos trouxeram você até esse lugar, esse momento que você está hoje. A Bíblia está dizendo que se você guarda alguma coisa nessa vida, acima do que você acha mais rico e importante na sua vida, guarde o que você pensa. Porque esse pensamento vai levar você para esse lugar. Isso não é muito forte, não? Quando Deus começou a falar isso comigo, isso foi um impacto para a minha vida. Porque é interessante, Deus quando nos criou, Ele nos fez com uma capacidade especial. Deu só para a gente essa capacidade. A capacidade de raciocinar, de pensar, de elaborar situações e coisas, e decidir coisas. Ele nos deu esse poder. E foi exatamente aí, nessa entrega tão especial, que o homem caiu. Porque antes de Eva entrar no processo de comer a fruta que ela não deveria, ela pensou. Satanás ouviu a forma que ela estava se relacionando com aquilo que ela não deveria se relacionar. E o processo continuou até que nós chegamos onde estamos hoje. Por isso hoje mortes, destruição, confusão, pecado entrou na humanidade. E começou pensando. Olha que risco que nós corremos quando a nossa mente é invadida por aquilo que não deveria estar ali. Como é que a gente adquire os conceitos que vão dando suporte aos meus pensamentos? Como é que esses conceitos e essas coisas e essas decisões, essa forma de pensar e de agir, como é que ela entra na minha vida? Veja só. Por causa do pecado, eu me tornei um escravo. Então preste atenção nesse primeiro ponto. O pecado, ele escravizou a minha mente. Hoje, o mundo vive debaixo de uma escravidão chamada pecado, onde há um comandante, um ditador, um rei. Vamos ler Tito, capítulo 3, verso 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes e vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha o que diz em Efésios, leia junto comigo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver
quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, escute, querido. Quando você diz assim, eu não vou fazer o que a igreja está dizendo para eu fazer, não significa que você está fazendo o que você quer. Significa que há um novo comando sobre a sua vida. O comando da carne, do desejo da carne. Por exemplo, nesse lugar hoje, existem algumas pessoas que o seu coração está sendo comandado pelo desejo da carne. Há um príncipe governando sobre estes que estão achando que estão fazendo aquilo que está com vontade de fazer, mas não é. A palavra de Deus diz que aqueles que não vivem debaixo de obediência do Rei Jesus, ele vive debaixo de outra obediência, de um comando que se chama príncipe da potestade do ar, que hoje opera sobre os filhos da desobediência. Então presta atenção, queridos. Há uma necessidade da gente entender quem é que comanda a nossa vida. Eu mando na minha vida. Impossível. A Bíblia diz que é impossível isso acontecer. Ou você tem andado debaixo da direção do Espírito Santo, ou você anda debaixo do príncipe da potestade do ar. Isso é radical, né? Mas nós acabamos de ler na Bíblia. Ou eu creio no que está na palavra, eu vou crer em qualquer outra coisa. Porque me é conveniente. Mas a Bíblia é clara, meus amores. Há uma necessidade da gente sair desse lugar. Outra coisa, fomos escravizados, mas glória a Deus, porque não vivemos mais debaixo dessa escravidão. No segundo ponto diz assim, nós fomos libertos por Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, resgatou a minha vida e hoje me fez livre. Amém? Você é livre em Cristo? Eu não preciso mais viver debaixo de escravidão, do domínio do príncipe da potestade do ar, porque Cristo me libertou. Olha o que diz em Colossenses 1,13. Vamos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Foi isso que ele fez com a sua vida. Amém? Romanos 6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos o quê? Escravos do pecado. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Sabe o que aconteceu depois que nós recebemos a Cristo? Nós recebemos a mente de Cristo. Você escreve aí, a mente de Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente recebe potencialmente a capacidade de raciocinarmos como Cristo e, consequentemente, agir como Ele agiria. Na hora que o Espírito Santo passa a viver dentro de você, você é feito capaz de obedecer. Entende? Potencialmente, você recebeu tudo que você precisa para viver uma vida reta e compreender o que Deus fala com você. É como uma mãe que engravida. Potencialmente, ela já é mãe. Verdade? Mas o que é necessário para que esse fato seja completamente consumado? O que é necessário? Que a gravidez proceda até o fim, prossiga e esse neném nasça, não é? Mas eu posso dizer hoje, ela é uma mãe. Ela engravidou, está lá. Potencialmente tudo que é necessário para que ela receba aquele bebê, verdade? Então, o que acontece? Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 2. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que é, então, que alguns voltam a agir como escravos? Por que alguns voltam a agir como escravos? Eu era escravo, Jesus entrou, me libertou, eu recebi a mente de Cristo, potencialmente o Espírito Santo inteiro dentro de mim, aquele mesmo Espírito que um dia ressuscitou a Cristo, como a palavra diz, hoje vive e habita dentro de mim. Por que então eu volto a fazer as coisas que eu não deveria fazer? Se Ele me ama, se Ele vive em mim, como é que eu entro num processo
E Paulo dizia, aquilo que eu não quero, eu me vejo fazendo. No capítulo 7 de Romanos, Paulo começa a descrever essa confusão, essa dor, esse incômodo. E no capítulo 8 ele começa a dizer, mas graças a Deus por Jesus. Porque ele agora não há mais condenação, porque ele entrou. Certo? Mas ele descreve uma dor similar que a gente vive, porque nós começamos a caminhar com Deus, voltamos desses acampamentos com o coração cheio de fogo, verdade? Começamos a viver e aí a gente se pega fazendo algo que nós não deveríamos fazer, porque isso tem a ver com velha mente, não com a nova mente. Por que é que eu estou entrando nisso? Vamos ver e vamos entender isso, querido. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a quê? A jugo de escravidão. Vamos permanecer firmes. Vocês corriam bem, versículo 7. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quer dizer que isso acontecia naquela época também, né? Caramba, que luta. Olha só, tem um quadrozinho aí que você vai ler comigo, não tem? O que é que ele diz assim? Vamos lá. Não existe mente vazia, sempre estará ocupada por algo. O que tem ocupado a sua? Esse é o ponto inicial de tudo. Lembra que quando a humanidade inteira foi atingida por causa de Eva, onde foi que tudo começou? Na mente. Então, queridos, um dos enfoques que eu tenho que ver na minha vida cristã é de que eu tenho alimentado a minha mente. O que é que ocupa? Eu passo a semana escutando músicas, filmes, conversa fiada, e a minha mente vai se impregnando pela internet, por tudo, sabe? De alguma coisa que vai alimentá-la e vai me conduzir para aquele lugar. Provérbios capítulo 23, verso 7, a parte A, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim é. Você entende o grande risco de você ter uma mente solta? A gente diz assim, a minha mente está vazia. Não existe isso. Alguma coisa está ocupando ela. Ela sempre vai ter uma ocupação de alguma situação. Você precisa entender a importância de observar o que é que passa pelos pensamentos. E nas reuniões das mulheres, na quarta-feira aqui, nós fizemos um exercício. A gente disse, passe a semana escrevendo todos os pensamentos que são repetitivos para você. E aqueles que lhe assustaram. E foi uma experiência interessante de fazer. Porque às vezes a gente nem se dá conta do que é que a gente fica pensando. E como Deus faz um alerta bem grande, vermelho, em letras garrafais, dizendo, acima de tudo que você deve guardar, guarde o que você fica pensando, porque é isso que vai levar você para aquele lugar. Nós começamos a ficar alertas, porque tudo que a palavra diz é importante. Mas quando há um enfoque tão poderoso como esse, eu tenho que dar atenção. É um alerta vermelho para mim. O que é que você passa a semana pensando? Quando você acorda de manhã, o que você pensa em primeiro lugar? Porque você vai transpirar aquilo que você tem pensado. Por exemplo, hoje de manhã, algumas irmãs acordaram pensando assim, ele me ama. Verdade? Foi a primeira coisa que veio no coração. Porque elas ouviram ontem o dia inteiro Deus dizendo a elas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E esse negócio entrou na alma. E de manhã o que saiu, eu te amo. O que você fica pensando no outro dia? O que você vê de filme? Esse lugar é um lugar extremamente perigoso, queridos. A mente é um terreno fértil para o bem ou para o mal. É terra fértil. Que tipo de pensamento alimenta a sua mente? Qual é aquele? Às vezes nós pensamos em coisas que a gente tem medo de pensar. Há pouco tempo atrás eu vi uma mãe chorando muito, assim, muito machucada, muito triste, preocupada, né, com todo esse estudo, não daqui, de um outro lugar, mas ouviu esse estudo, essa palavra que Deus tem nos dado sobre pensamentos, e ela disse, eu preciso confessar a alguém porque eu não aguento mais. Às vezes eu estou dando um banho numa criança e tenho vontade de afogá-la. Como pode uma mãe maluca? Não, queridos. Existe uma batalha mental terrível sendo inserida com força na mente daquela senhora. E graças a Deus que ela teve coragem de abrir a boca com alguém. Porque a chantagem que Satanás estava fazendo era terrível.
Vocês já ouviram a história de alguma mãe que matou 5 de uma vez? Vocês acham que foi o que aquilo? Um pensamento obsessivo que Satanás construiu na mente dela, e ela foi, e foram anos e anos e anos e anos, até que ela acordou uma manhã e ela afogou os 5 filhos na banheira. Esse negócio é perigoso demais. A palavra de Deus nos alerta de uma maneira enfática a necessidade de nós plantarmos na nossa mente continuamente aquilo que vai trazer vida. Sabe, o diabo conhece muito a esse respeito. Então ele trabalha com a mídia, com a internet, com telefoninho, com coisinhas. Eu não tenho nada contra isso, eu acho que são ferramentas ótimas. Mas como é que você tem usado isso? Quanto tempo você gasta alimentando a sua mente, alimentando, e depois você diz, Deus me livra de pecar. Como? O que você plantou vai levar você para aquele lugar. Há uma necessidade de nós encararmos. Senhor, me santifica, eu quero ser mais santo. Como? Se nós não alimentamos o nosso coração com aquilo que vai me trazer para mais perto do Senhor. Como o inimigo conhece isso, como ele tenta desviar a gente, queridos, de um amor tão grande, porque tudo que está nas Escrituras é para me abençoar. Qual é a vantagem que Deus vai ter se eu obedecer? Ele vai se alegrar. Ele já é santo, ele já vai viver uma vida de santidade eternamente com seus filhos. Mas ele chora de ver as tolices que eu resolvo trazer para a minha mente, me afastar dele e me fazer ter uma vida de derrota. O Senhor quer que isso mude. Provérbios 29, 25 diz assim: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Por exemplo, aqui nessa manhã, existem algumas pessoas que têm pensamentos que lhe assustam. Senhor, será que eu vou cair de novo nessa área de prostituição? Será? Eu acho que vai ter um dia, Senhor, que eu vou cair de novo. E o diabo diz, você está bem, né? Mas você vai terminar caindo. Espere que vai chegar o dia. E você ouve isso como se isso fosse algo que tinha a ver com a minha tendência de cair. Todos nós nascemos em pecado e temos um corpo sujeito às paixões carnais. A diferença é do que eu me alimento. O que eu trago para mim? O que eu leio? O que eu guardo no meu coração? Eu guardo aqueles pensamentos que eu ouvi dos meus pais, dizendo assim, não deixa ninguém pisar no teu pé. E se pisar, você vai lá e arrebenta. É isso que alimenta meu pensamento. Quando eu escuto a palavra que diz assim, ame o outro, sirva seu irmão. Qual é o que pesa mais? É o que papai me disse ou que a palavra que tem sido plantada continuamente em minha alma? Essa é a diferença. A Bíblia diz em Isaías que quando um pensamento vem me movendo para um lugar, quando há uma ameaça do inferno contra a minha vida, dizendo que eu vou cair, eu preciso me levantar. Não é só orar. Olha o que tem Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu creio nisso ou eu creio naquilo que sai da boca do diabo? Eu tenho que crer na palavra. O diabo é mentiroso. Crer em mentiroso é perigosíssimo. Olha o que a Bíblia diz. Toda língua que ousar contra ti em juízo, quem é que vai condená-la? Eu condeno. Você vai cair de novo. Eu te condeno em nome de Jesus, porque essa arma não vai prosperar contra a minha vida. Não é um anjo que vem do céu, não é outra pessoa, mas a Bíblia é clara, ela diz, tem uma arma contra você, para afastar você do seu Deus, para deixar você numa vida miserável, você a condena. Eu já lhe dei poder para fazer isso. É um poder imenso, queridos. E diz mais, essa é a herança. E o que é herança? Essa é a herança dos servos do Senhor. Herança é algo que eu tenho direito. Já me foi dado. Essa é a herança dos servos do Senhor. É posse minha. E o seu direito, que de mim procede. Quem é que deu o direito a mim de olhar para uma arma forjada e dizer não? Quem deu esse direito? O Senhor. Não foi nenhum líder humano, foi Deus que deu. Então, quando Satanás se levanta contra você com argumento e com sofismas, abra sua boca e diga,
eu te condeno, porque eu tenho direito dado pelo meu Deus de dizer a você, não. É tão diferente isso da minha carne é fraca. Eu caí, pastora, porque minha carne é fraca. Não, você caiu porque você não disse não. Que diferença, não é não? A palavra de Deus revela tudo, né? Até o mais profundo. Os pensamentos do homem, sabe, querido? É assim, nós é que decidimos o que é que nós vamos pensar. Nós decidimos. A gente decide. Quando você liga uma TV que você sabe que só tem porcaria saindo dali, é você que decide se continua a ver ou não. Pá. Eu sempre digo para os meus filhos, eu dizia, sabe qual é a coisa mais sensacional da televisão? Ah, mãe, acho que é o HD, é não sei o quê, é a televisão 3 dimensões. Nada disso é espetacular. Nada. O mais espetacular é o botãozinho de desligar e de ligar. Pá! Que era fantástico. Porque quando eu era minhas filhas pequenas, a televisão só tinha liga e desliga e muda o canal. É um show, né? Hoje em dia, quando eu pego um controle lá em casa, as minhas filhas, pelo amor de Deus, mamãe, que eu faço, esse negócio não funciona. Né? Que coisa complicada, era melhor liga e desliga, já, resolveu. Amém, glória a Deus que tem mais gente comigo aqui. Não é? Hoje em dia é controle não sei de quê, levanta para cá, muda para lá, e não sei o quê. Graças a Deus que meu marido é ótimo nisso, ele resolve para mim. Às vezes eu digo, apagou tudo, agora não ligou mais nada. Ele disse, não se preocupe, meu amor, dá-me aqui. Aí, ó, eu fico feliz. Madame, sentada só esperando, né? Mas sabe que na TV, querido, a coisa mais sensacional que existe é o botãozinho de liga e desliga. Pode ser controle remoto, pode ser no dedão, assim, pá. Tem vários modelos. Se tiver alguma dúvida, pergunta que eu sou expert. Botão de liga e desliga, só. Viu? Só vai entrar no seu coração o que você decidir. Isso vai fazer uma diferença na sua vida. Enorme. Somos nós que decidimos. Deixa eu dizer a você como é que é normalmente o pensamento do homem. Normalmente. Não precisa fazer nenhum esforço para isso. Já é. O homem comum, naturalmente, já pensa assim. Olha o que a Bíblia diz do pensamento do homem. Os pensamentos dos homens são naturalmente vãos. Só pensa coisa que não edifique nada. Normal. O homem comum, o homem natural, naturalmente pensa, sem você criar nenhum tipo de escola para isso, coisas vãs. Olha o que diz Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são o quê? Vãos. O que é vãos? Inúteis. Inúteis, normalmente são inúteis. Olha o que diz em Gálatas. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que para que vocês não fazem o que desejam. Olha o outro ponto que diz assim: a inclinação dos pensamentos do homem é sempre para o mal. Parece um negócio meio radical, né? Não, pastor, você está dizendo que uma pessoa que não conhece Jesus tem essa normal. Esse tipo de coisa ele não precisa se esforçar para fazer. Ele vai pensar como beneficiar a si mesmo, de um jeito, às vezes, até muito calmo, né? Não, querido, você trabalha para mim, você continua, você passa 15 horas aí, não tem problema, a empresa precisa, entendeu? Quem é a empresa? Eu. Não, pagamento extra não, porque nós estamos completamente em crise. Aí ele compra um carro novo. Tem umas histórias assim, não é? O meu desejo não é trabalhar essa área que você deu um chute nesse cara e vai embora. Não é bem isso, porque existe toda uma outra orientação até para ganhá-lo para Jesus. O que eu quero enfatizar é o pensamento natural do homem. É vão, inútil, egoísta. A inclinação é sempre para o mal. Gênesis, capítulo 6, verso 5, leia comigo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram o quê? Sempre e somente para o mal. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. Quando ele viu o que aconteceu, ele disse, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Essa é a coisa natural que nasce com o homem por causa do pecado.
Outro ponto, olha só, que tem a ver com o pensamento do homem. De onde é que saem esses pensamentos? De onde é que são elaborados? Aí o nosso texto diz em Marcos 7, pois do interior do coração dos homens vem o quê? Os maus pensamentos, o que mais? Imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Portanto, querido, quando alguém tem uma grande ideia para tirar proveito de outro, isso é normal. Você não é um grande cara porque teve uma grande ideia. É natural. Sai assim. Entende? Então, nós precisamos de entender contra quem nós estamos lutando hoje. Contra a tendência carnal de entrar nesse processo. Esse é o pensamento do homem natural. Não tem por que se espantar se alguém que não conhece Jesus faz algo que você diz, como é que a pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa? Só ler a Bíblia que você vai entender, é natural. Quando os pensamentos... Agora veja só o que acontece quando nós recebemos Jesus e esse Jesus começa a ser... a sua palavra, a sua vida, ser vida na minha vida. Olha o que acontece. Os pensamentos do justo, eles são retos. São frutos de uma mente cheia do que o Espírito pensa. Veja o que está em Provérbios 12, 5, a parte A do versículo. Os pensamentos do justo são o quê? Retos. A Bíblia está dizendo que eles são retos. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne, o que acontece? Tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, para o que o Espírito deseja. Então, a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito, vida e paz. Romanos 8, 27 diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, agora vamos parar um pouquinho para pensar sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são naturalmente profundos. Da mesma forma que o pensamento do homem comum, ele é naturalmente para o mal, os de Deus, eles são naturalmente profundos. Faz parte da essência dele. Salmo 92, 5 diz assim, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Eles são mais altos. O que diz Isaías 55, 9? Esses pensamentos mais altos, eles veem muito mais do que nós vemos com os pensamentos do homem, não é? Porque ele vê tudo. Olhe outro ponto que tem a ver com o pensamento de Deus, pensamentos de comunhão, de paz. O versículo é Jeremias, que a gente conhece muito bem, diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem desejo de nos fazer bem. E Ele pensa bem a nosso respeito. O desejo de Deus, conhecendo-me como Ele me conhece, é que eu esteja junto dEle. Tem algumas pessoas que às vezes a gente pensa assim, uau, se ela pensa essa coisa tão desagradável, eu não quero ela junto de mim, não. Deus faz diferente. Ele diz, eu consigo ver tudo que você pensa, todas as coisas, e eu te quero perto. É um amor diferente, não é esse? Porque é incondicional. Ele tem esperança em mim. Ele espera cada dia que os meus pensamentos mudem, que o meu coração seja fértil para a vida, fértil para aquilo que traz a eternidade. Então Ele não desiste de mim. É incrível isso. O amor de Deus é algo espetacular. Os pensamentos de Deus é de maravilhas sobre nós. O que é que diz Salmo 45? Muitas são, Senhor, meu Deus. O quê? As maravilhas. E os pensamentos? Não se pode contar diante de ti, eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são muito mais do que se pode contar. São maravilhas que passam pela mente, pelo coração de Deus. O que diz em 1 Coríntios 2,9? Vamos ler todos juntos com convicção. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina, Deus está criando uma situação tremenda para nós. Para quem? Para aqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? Aqueles que obedecem. Não são aqueles que vêm à igreja só.
Não são aqueles que gostam dos abraços dos irmãos e que vão a todos os GS e que têm uma vida completamente à parte da vontade de Deus. Não é para esses que Deus está preparando as maravilhas, queridos. Eu tenho que ser honesta com você. Não são aqueles que chegam aqui e o coração fica fora daqui. Não são para esses. Às vezes alguns decoram esses versículos e dizem: as maravilhas, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Sabe, o que Deus preparou para aqueles, para mim. Não, para aqueles que o amam. Deus te ama, verdade. Mas não é isso que vai fazer você receber essas maravilhas. O que vai fazer você usufruir de tudo que Ele está preparando é amá-lo. É amá-lo. Não é o pastor Júnior que vai pegar uma sacola, botar todo mundo dentro e levar lá para cima. Nada disso. É o seu amor por Ele. Porque o amor dele por você já é. Mas o fato de viver essas maravilhas que Ele tem preparado, os pensamentos que Ele tem tido sobre isso, só é possível se eu amar. Sabe, queridos, esse cativeiro dos pensamentos, nós só somos livres desse cativeiro da carne se nós entrarmos no outro processo de pensamento. Olha o que diz aqui. Quando através de Cristo nós recebemos libertação, começou a nossa libertação desse cativeiro. Começa quando Jesus entra. Isaías 61:1 diz o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e o que mais? Libertação aos cativos e por liberdade os algemados. Olha que coisa tremenda. Jesus veio e me deu libertação. Hoje eu tenho direito a ser livre. Livre de pensar o que não presta. Livre de uma vida de depressão. Livre de uma vida de contínuo pecado. Livre de uma vida de aprisionamento. Onde a minha mente fica continuamente pensando o que Deus jamais pensaria. Ele me proporcionou isso. Ele veio para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Agora, segunda coisa, Deus vai nos fazer ser livres disso quando nós usarmos as armas apropriadas. E quais são elas? Veja aí em 1 Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se. Ele está dizendo que tem armas. Armem-se também do mesmo que? Pensamento. O que Jesus pensava? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo em que lhe resta, não viva mais, para quê? Para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Tem uma chave poderosa de armas aqui. Olha a primeira coisa que ele fez, que ele nos ensina, a arma que eu tenho que abraçar com força. Qual é a primeira arma? Pensarmos como Cristo. O que ele pensava? Em cada situação que acontecia, o que passava pela cabeça dele? É a mesma coisa que passa pela sua? Por exemplo, quando alguém é estúpido com você, o que você acha que Jesus fazia nessa hora? A Bíblia diz que ele desprezava a afronta. Desprezando a afronta, ele amou até o fim. Ah, please, pastora, não é comigo esse negócio. Vai ter que ser. Você quer experimentar as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Então a sua mente vai ter que receber a mente de Cristo e pensar como Ele pensaria. Como é que eu faço isso? Na hora eu me seguro, aí faço outra coisa. Não. Você, antes daquela hora, você se enche dos pensamentos que Jesus tinha, da sua palavra. Trata das coisas que tem que tratar, perdoa quem tem que perdoar e muda o que está dentro de você. Aí quando você chegar naquela hora, você vai olhar para aquela pessoa e vai fazer exatamente o que a mente de Cristo faria se estivesse no seu lugar. Porque o que já está lá é a mente de Cristo. Então, queridos, uma arma poderosa, pensarmos como Cristo. O que é que diz Colossenses 3:2? Mantenham o pensamento. Como é isso? De uma maneira prática. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Eu vou andando na rua, não olho para ninguém, atravesso a rua, pensando, eu estou aqui pensando em Cristo. É isso? Não.
os conceitos contínuos que eu estou recebendo, que eu estou lembrando, que eu estou recordando, meu coração está recheado daquilo que tem a ver com as coisas, que tem a ver com o pensamento de Deus. A palavra está nos ensinando de uma maneira tão simples. O segundo ponto que a gente vê, a segunda arma que está explícita aqui, qual seria? Rompermos definitivamente com o pecado. Pecado não tem negócio entre nós dois. Você sabe aquelas pessoas que ficam negociando com o pecado? Não tem negócio comigo e com você mais. Acabou. Romper com o pecado. Olha o que diz em Romanos 6:11. O que diz aí? Vamos ler comigo. Da mesma forma, considerem-se mortos e vivos para quem? Para Deus. Aleluia! Você tem que se considerar morto. Sabe o que, pastor? Às vezes eu passo por um lugar, eu tenho vontade de fazer um negócio que eu fazia era errado, mas dá uma vontade. Ok. Deu vontade? Deu. E daí? Não é a vontade. É. Interessante a vontade, né? É. E daí? Aí eu tenho vontade de fazer. Ok. E vai fazer? Não. Mas bem, um dia essa vontade passa. Talvez quando você tiver 90 anos, mas passa. O que eu não posso fazer é pecar. Lembro de uma história que o pastor contou que um empresário foi para uma cidade e aí o grupo de empresários estava lá e ia sair para fazer um programa da noite aí com moças e tudo mais. E alguém disse a ele, então, vamos? Não. Ah, você não tem vontade de ir? Tenho. E você vai? Não. Como assim? Eu não vou. A minha vontade não vale nada, ela já morreu. Não interessa a minha vontade. Ah, mas você quer? Quero. Então vamos. Não. Parece um negócio de doido, né? Mas sabe, querido, Deus espera que você faça isso. O que você não vai poder negociar é com o pecado. Eu não vou pecar. Você está com vontade? Estou. E daí? Não vou pecar. Quando no nosso coração nós tomamos essa postura, mas se você não fizer, você vai morrer. Ok, eu vou morrer. De um jeito ou de outro. O que eu não posso é pecar. Amém, queridos? Nós temos que olhar para a nossa carne e dizer assim, não negocio com você. Eu acho que quando Deus vê isso, Ele dá um aplauso lá de cima. Uau, o que eu estou preparando, Ele vai usufruir. O coração dele salta de alegria. Então, querido, a nossa vontade não pode ser o nosso Senhor. Nós temos que saber a quem servimos. Você serve a quem, querido? Um Deus que te ama e tem projetos que nenhum ser humano consegue imaginar? Ou um Deus que diz assim, faz porque eu me agrado disso, e depois você vai colher o fruto correspondente àquela situação. Isso é uma coisa que nós decidimos. Ninguém pode decidir por você. Olha a terceira arma tremenda. Primeiro, pensarmos como Cristo, depois rompermos com o pecado, e o terceiro, vivermos para Deus e não para os nossos desejos humanos, porque os nossos desejos humanos são inúteis, não vale nada. Olha que coisa, Gálatas 2:20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu ainda estou aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia. Colossenses diz, pois vocês morreram. A Bíblia diz assim, vocês morreram, a não ser que vocês não tenham morrido. Mas vocês morreram e agora a sua vida está onde? Escondida, com Cristo. Em que lugar? Em Deus, lá dentro. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. São esses. Olha, querido, nós podemos enganar todo mundo aqui dizendo que nós temos a Cristo. Eu tenho a Cristo. Aqui a minha barriga como está cheia de Cristo. Mas não dá quando se trata da sua vida com Deus, porque Ele, quando olha para você, se vê você vivo em Cristo, ou Ele vê você morto para Deus. É incrível, esse texto é fantástico. Ele diz assim, veja só,
A sua vida, sabe onde é que ela está? Ela está escondida, escondida com Cristo em Deus. A sensação que a gente tem, quando você lê uma coisa dessa, é que Deus engravidou de mim. Eu estou lá dentro. Não parece assim, né? Escondida com Cristo em Deus. Deus sabe quem está lá dentro. Né? A gente aqui faz uma ideia. Eu acho, não sei. Mas Deus, Ele sabe quem é dele e quem não é. Olha que coisa fantástica. Um outro ponto importante para essa batalha, dessa arma, é o ponto 3, que diz assim. E esse negócio agora aqui vai pegar forte, hein, pastor? Veja só. Quando nós desistimos de premeditar como satisfazer a carne e nos revestimos da armadura de Deus. Essa arma aqui é assim: Senhor, eu quero ser honesto com o Senhor. Eu vou parar de bolar como é que eu posso chegar mais perto possível do desejo da minha carne e não pecar. Você já viu essa história? Pastor, até onde eu posso ir sem pecar? Vamos negociar? Esse negócio para mim, esse negócio, uau, Jesus, que negócio incrível. Como a gente acha que a gente consegue dar uma volta, dar uma ajeitada. Sabe aquela filha que diz assim, mamãe, eu queria sair essa noite, sabe? Mas aí ela vem com uma conversa assim, bem linda, para um assunto que ela já sabe que mamãe vai dizer não. Então, ela dá aquela arrumada. Entendeu? Mãe, você é tão linda, o que você quer que eu faça hoje para você? Aí ela passa o dia ajudando você, arruma a casa, limpa o quarto, tudo que ela não fez a semana, ela faz. Sabe o que? Eu queria só pedir a senhora para ir não sei aonde. A gente faz isso com Deus, a gente faz um negócio assim. Bem, eu já sei que eu não posso, mas será que eu não poderia? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, Romanos 13 diz assim, a noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e o quê? Revistamo-nos da armadura da luz. Olha o 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, o que mais? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e o quê? Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Já pensou, queridos? Não dá para dar uma volta em Deus. Quando a Bíblia diz assim, não vivem orgia e bebedeira, ela está falando de bebedeira mesmo, mas ela está falando de outro tipo de orgia também. A orgia dos meus pensamentos. Aquilo que me embriaga e faz continuamente eu ficar imaginando quão perto do pecado eu posso ir sem perder minha salvação. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto que você acabou de ler, chega. O dia está chegando. A vinda de Jesus está às portas. Pastora, mas pode ser que demore 50 anos. Você sabe se você vai estar lá? Para muitos, Jesus já chegou. O ano passado, quando eles foram levados. Acabou a história dele aqui. Quanto tempo você acha que você vive aqui? A Bíblia está dizendo assim, a noite está quase acabando. O dia está chegando. Chega de brincar com coisa séria, que é a sua própria vida. É hora de parar de premeditar. Como é que eu faço para chegar perto do pecado? Não brinque com isso, cuidado com a sua cabeça. Ela é o órgão mais perigoso que você tem que lidar enquanto você estiver nessa terra. Pastor, eu lido com máquinas e com combustível extremamente perigoso no meu trabalho. Essa daqui é muitíssimas vezes mais. Os seus pensamentos é um risco altíssimo que você tem que conviver. Por isso que você tem que olhar para eles e observar o que tem passado pela sua cabeça nesses últimos anos, meses e dias. Cuidado! Não premedite como satisfazer os desejos da sua carne, porque o dia está chegando. Olha a outra arma. Quando nos permitimos continuamente sermos sondados por Deus.
Às vezes a gente se permite ser sondado por muita gente. Dá uma checada no meu trabalho aqui, nas coisas que eu tenho que fazer. Mas a palavra de Deus assim, deixe Deus sondar você. Vá lá e diga, Senhor, existe em mim algum caminho mau, alguma coisa que o Senhor está vendo que eu não estou vendo. Deixa eu abrir aqui para o Senhor ver. Olha aqui, isso é uma arma poderosa. Salmo 26:2 diz, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e o que mais? Sonda. Olha para dentro. E sondar é algo que não é feito assim, já vi. Né? Sondar é entrar e penetrar, examinar cuidadosamente. Ele está dizendo, Deus, entra aqui dentro de mim e olha para mim, vê o que eu estou armando aqui. Não me deixa cair nessa cilada. Isso é uma arma poderosa. O Salmo 139 diz, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe, percebe o quê? Ô, querido, você nem notou ainda o que você estava pensando, ele já viu. Que coisa tremenda. De longe, quando o Senhor bate o olho em mim, o Senhor já sabe. Eu tenho uma filha que é pastora Rebeca, e é engraçado, porque quando ela ainda estava solteira, aí ela sempre foi mais caladinha. Agora é que ela está falando muito, né? Mas ela sempre foi caladinha. Então, às vezes, ela passava em casa e eu batia o olho e disse, o que é que aconteceu? Ela dizia, hein? Senta aqui. Mãe, então, foi isso? Começa a falar. Ela falava. Mas ela não precisava fazer nenhum gesto. Só de olhar, eu sabia que alguma coisa estava alterada. Deus, na sua infinita sabedoria, não precisa nem que eu passe na frente dele. Porque ele não me perde de vista. Quando ele olha, ele sabe. E sabe, queridos, o que é mais impressionante nesse Deus é que mesmo sabendo, ele continua investindo em mim. Sabe por que você está vivo hoje, sentado na cadeira aí, olhando para mim? Porque Deus continuou investindo em você. Mesmo quando você não leva a sério as coisas que Ele está dizendo, Ele continua investindo em você. Você está vivo, você consegue escutar, você pode se mover, e Ele continua acreditando em você. Isso é fantástico. Isso tem a ver com um amor sobrenatural pela sua vida. Não há um ser humano que ame você mais do que o Senhor te ama. Ninguém, nada, absolutamente, ama você mais do que esse Deus. Nada. E no dia que a gente conseguir compreender isso na sua profundidade, jamais a gente vai traí-lo, como a gente tem feito. Porque muitas vezes nós traímos esse amor. Muitas. Quando eu premedito pecar, saciar o desejo do meu coração carnal, eu firo o coração dele e eu traio. E mais, ele me vê traindo. Às vezes você vê alguma história, algum filme que diz, sabe, ele pegou a sua esposa traindo no flagrante. Cada vez que você trai o Senhor, é flagrante. Cada vez que você deseja a sua carne, você o trai e ele vê. Ele está presente exatamente naquela hora. O coração dele é ferido 2 vezes. Primeiro porque você o traiu e depois porque você traiu a sua vida. E ele sabe o que vai ser a consequência dessa traição. E ele chora 2 vezes. Eu acho que é tempo da gente parar com isso. Porque nós estamos, no mínimo, sendo tolos de desprezar um amor tão profundo e verdadeiro e incondicional. Não é verdade, queridos? Sabe, meu amado, é hora da gente se deixar sondar. O provérbio diz assim, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, mas vem a outra parte e o sonda. Nós só tomamos posse e usufruímos da nossa liberdade em Cristo. Sabe quando? Sabe quando é que nós somos verdadeiramente livres? Quando é? 2 Coríntios capítulo 10, eu quero que você leia comigo com convicção.
Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só existe uma forma de sermos livres, queridos. Se a nossa mente for impregnada, encharcada pelo que está na mente de Cristo. Se nós começarmos a viver uma vida diante do Senhor, amando a Jesus mais do que a qualquer coisa, ouvindo o que sai da boca dele. Muitos de nós temos vivido vida miserável, porque decidimos escutar o que sai dos nossos conceitos carnais e humanos. Não confie em você. Pastor, eu não confio em ninguém, só em mim e em Deus. Não confie, você é uma das pessoas mais perigosas que existe para a sua própria vida. Que negócio doido, não é esse? Eu vou até descer para dizer de novo. Olha só. Uma das pessoas, talvez a mais perigosa de todas as que você conhece. Você ouviu falar do Hitler, né? Que cara perigoso, matou um monte de gente, né? Ah, mas aquele outro que comia gente, né? Cortava e comia os pedaços, né? Não, Rosa, um negócio meio Jekyll, né? Ele não é mais perigoso do que você. Você é um perigo ambulante. Agora veja que negócio tremendo. Uma pessoazinha que não sai junto de você, é você. Quando você acorda de manhã, você está lá. Você sabia que você leva você para os lugares mais inadequados. Quando você vai no banheiro, você está lá. Não toma um banho sozinho, está lá com você. Não é assim? Queridos, não existe um ser humano que possa lhe fazer mais mal do que você. Sabe quando é que você faz isso? Quando você decide ouvir os pensamentos que procedem da sua carne. Quando você prefere escutar todos os conceitos religiosos que você aprendeu fora da palavra de Deus. E pasmem, algumas vezes as pessoas que estavam inserindo diziam que aquilo era a palavra de Deus e nunca foi. Aí você foi construindo a sua mente em cima de conceitos que são completamente diferentes do que a palavra de Deus diz. Aí hoje quem comanda você é você. O príncipe da potestade do ar usando você. Então, se existe uma pessoa no mundo, queridos, que você tem que ter um desconfiômetro ligado na sua maior potência, é você. Porque o coração do homem é enganoso, extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Só há um que conhece. Não é você. Por isso, cuidado com o que você diz para você. É um perigo. Porque é interessante, mas a pessoa que a gente mais acredita nessa vida todinha é a gente. Qualquer outra que vier me dizer qualquer coisa, eu desconfio. Mas quando eu digo a mim... Que negócio complicado que eu estou inventando aqui, né? Não é não, né? Quando eu digo a mim, escuta, você é uma maravilha. Eu acredito. Você hoje está horrível. Eu creio. Quando eu digo assim, escuta, vou te contar uma história, tá? Cá para nós duas. Teu marido é problemático. Eu creio. Se outra pessoa vier me dizer, seu esposo é uma bênção, eu não acredito. Mas eu acredito em mim. A sua religião é ótima. Não mude de religião. Eu acredito. Eu acho que minha religião vai me levar para Jesus. Não vai. Mas eu acredito, porque fui eu que disse a mim. Afinal de contas, eu sou uma pessoa inteiramente confiável. Eu já vi algumas pessoas dizendo a mim assim, pastora, eu sou uma pessoa confiável. Aí dá uma tremidinha assim, ai meu Deus, ela acredita nisso que ela disse a ela. Ela acredita em Jesus. Mas a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no outro. Né? Como é que eu vou confiar em mim? Não é assim, queridos. Se nós queremos ter uma vida livre, nós precisamos levar
o nosso pensamento completamente aprisionado a Cristo. Eu tenho que entrar na presença dele e dizer: Senhor, todos os conceitos que eu recebi de fidelidade estão em stand-by. Todos os conceitos que eu aprendi sobre cristianismo e religião estão em hold. Todos os conceitos que eu aprendi com os meus pais estão em hold. Eu tenho que desconfiar de mim. Essa é a pessoa certa para você desconfiar. A primeira. Porque só há um que é caminho, só há um que é verdade e só há um que é vida. Quem é? Só Ele. O que sai da boca dele é perfeito, agradável e me leva à eternidade. A uma vida abundante, começando nesse lugar. Você quer ser livre? Não escutei nada. Eu quero ser livre. Só tem uma maneira. Se eu trouxer a minha mente e os meus pensamentos completamente cativos à obediência de Cristo e desfizer todo argumento, todo sofisma, toda pretensão, tudo que eu fui ensinado, que é contrário ao que está na mente de Cristo, eu destruo e desfaço na minha vida. Porque o que importa, Jesus, a partir de hoje, é o que sai da sua boca. Desconfie, querido, da sua religiosidade. Desconfie. É a única maneira de você ser livre. Cuidado com você. Você é um perigo para você mesmo. Amém? Vamos levantar para a gente orar. Eu quero lhe chamar para vir aqui na frente. Para dizer a Deus assim: Senhor, chega de basear minha vida naquilo que eu acho. Hoje eu desconfio de todos os meus conceitos e eu vou revê-los à luz das Escrituras. Não quero mais viver uma vida medíocre. Eu não quero mais voltar a pecar naquilo que eu tenho pecado continuamente. Eu não quero amar a minha religião mais do que eu amo a Ti. Eu não quero amar minhas coisas e os meus desejos mais do que eu amo a Ti. Eu quero colocar no Teu altar para que o Senhor reveja, para que o Senhor me sonde profundamente, porque eu quero ser verdadeiramente livre. Eu só quero essas pessoas aqui, para a gente fazer uma oração junto com você. Porque Deus vai arrancar do seu coração todas as coisas que têm atrapalhado de você viver uma vida plena, profunda, na presença de Deus, sem impedimentos. Amém? Oh, Espírito Santo, o Senhor que está aqui conhece os corações verdadeiramente desejosos, Senhor, de desistir de todas aquelas coisas que foram implantadas nas nossas mentes e corações, que tem nos atrapalhado de viver uma vida de plenitude, de intimidade, de santidade na Tua presença. O Senhor que conhece a sinceridade dos corações. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tocar fogo nesse óleo aqui que vai ser dado, para que se rompam cadeias nesse lugar, Senhor, para que se quebrem completamente sofismas que têm se levantado em Fortaleza, Senhor, contra o conhecimento de Deus, Senhor, e que a partir de hoje nesse lugar, Senhor, haja uma libertação tremenda, Senhor, e que os pensamentos sejam recheados daquilo que tem recebido da Tua palavra, Senhor. Queremos viver vida de santidade, Senhor. Chega de negociarmos com pecado, Senhor, não queremos mais, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Queria chamar os pastores aqui para me ajudarem. O Espírito de Deus está nesse lugar e Ele se move livremente. O Senhor não vai tocar naqueles que têm fechado o seu coração, mas naqueles que têm dito: Senhor, é comigo. Eu quero, Jesus. Eu quero, Senhor. É com esses que o Senhor vai tocar. Na palavra de hoje, nós lemos Isaías que dizia que toda arma que se levantar contra você, toda arma que se levantar contra você, toda arma que se levantar contra você, essa arma não vai prosperar. E ela não vai prosperar porque você tem uma herança. Você tem uma herança. E nós estamos, nesse momento, como igreja, recebendo essa herança, tomando posse dessa herança. E a herança é você abrir a sua boca.
e você declarar que chega. Nós estamos sendo aqui ministrados que essa luta ela é mental, ela vem através dos nossos pensamentos. Nós vamos fazer a seguinte ministração nesse momento. Nós vamos estar ungindo suas mãos. Você vai receber a unção nas suas mãos. E você vai colocar as suas mãos sobre a sua cabeça. E esses pensamentos que têm vindo de destruição, de pecado, de frustração, de derrota, de depressão, você vai determinar que eles saiam na autoridade do nome de Jesus. E você vai tomar posição em Cristo, no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, como a tua serva orou, nós separamos esse óleo em nome de Jesus e pedimos, meu Deus, que ao tocar nas mãos, cada um esteja recebendo por fé a unção que já é deles, porque está em tua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré, nós proibimos toda seta maligna contra as mentes dos nossos irmãos e determinamos agora a vitória completa em ti, ó Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Jogamos por terra toda obra da carne, toda impureza, toda malícia, em nome de Jesus, e colocamos agora no teu povo, Senhor, a vitória que vem de ti, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Essa é tua herança como servo do Senhor. O que vale na tua vida é o que a palavra de Deus tem dito. Tu és o que a palavra de Deus diz. Tu tens direito ao que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta tua mão e ora comigo. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu creio no que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus, eu serei o que a palavra de Deus diz que eu serei. E eu tenho direito ao que a palavra de Deus diz que eu tenho direito. Eu sou próspero. A minha família é uma família bendita. E a minha semente será poderosa na terra. Fora da minha mente toda ameaça de enfermidade, de derrota, de depressão, de infidelidade, na autoridade do nome de Jesus. Eu tomo posse e eu viverei o propósito de Deus para a minha vida nesta geração, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Você em Cristo é mais que vencedor. Portanto, levante, ande e viva como vencedor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. As flechas dos inimigos sempre vêm. Levanta o escudo da fé. Toma a tua posição em Cristo e siga adiante. Em nome do Senhor Jesus. Amém?